Nós vemos que desde a primeira leitura até o Evangelho, Deus quer estar em comunhão conosco, quer estar no nosso meio, quer falar conosco. E nós vemos como a beleza de Deus vai se manifestando na vida da humanidade. Primeiro, o Pai manifesta a sua presença diante da humanidade. E assim o faz por meio dos patriarcas. Vai conduzindo o seu povo, vai falando com o seu povo através dos seus profetas e vai preparando o momento da chegada do seu divino Filho. Então vejam como Deus ele vai pedagogicamente se revelando a nós. Muitas vezes nós vemos a solenidade de hoje e queremos explicar a Trindade. Nunca conseguiremos. Mas nós precisamos entender qual é a essência da solenidade de hoje. Um Deus que um só divide-se em três pessoas, mas sem perder a unidade da sua essência. E assim nós vemos, retomando o raciocínio, como Deus ele vai revelando-se a cada um de nós. E o faz de forma pedagógica. Nós não conseguiríamos compreender a Deus, que é um só em três pessoas, se desde o início ele tivesse se manifestado como Trindade. Porque a humanidade estava em meio a povos pagãos, em meio a outras divindades, em meio a uma cultura politeísta. E se no início Deus já tivesse se manifestado como Trindade, rapidamente nós entenderíamos como três deuses. Então assim nós vamos observando como Deus também usa de pedagogia para conosco. E ele vai se revelando aos poucos. E tudo aquilo que ele revela é verdadeiro. Então primeiro o Pai se manifesta. E ele vai começar a conduzir a humanidade de volta para si. E como eu dizia, ele vai preparando tudo para a chegada do Filho. É preciso que chegue a plenitude dos tempos. É preciso que chegue o momento certo para que o Verbo se faça homem. É preciso que a humanidade esteja preparada para recebê-lo. E vejam, uma vez que Jesus se faz homem, o Verbo de Deus, a eterna palavra de Deus, pela qual tudo foi criado, ele continua a revelar. E ele vai nos revelando a face de amor do Pai. Porque muitas vezes também nós olhamos para o Pai e ainda vemos uma figura severa. O Deus dos exércitos, a grande mão de Deus que pesa sobre os inimigos de Israel. E vejam, o Senhor Jesus vem para nos mostrar como o Pai é amor. E como ele está em uma perfeita comunhão com o Filho. E que o Filho é a imagem do Pai. Porque eles são uma comunhão perfeita. Mas chegado o momento de Jesus voltar para o Pai, ele nos revela e nos envia o Espírito Santo. Então veja como Deus vai conduzindo a cada um de nós a fazermos uma verdadeira experiência com a Trindade, com cada uma das pessoas. Mas uma coisa nós precisamos entender: em toda a ação de Deus existe comunhão. Então mesmo que nós precisemos separar para conseguir entender, e muitas vezes nós fazemos isso, o Pai é o Criador, o Filho o Redentor e o Espírito Santo o Santificador. É preciso muitas vezes a gente colocar as categorias, mas é preciso também entender que o Pai nada faz sem o Filho e o Espírito Santo, que o Filho nada faz sem o Pai e o Espírito, e que o Espírito nada faz sem o Pai e o Filho. É uma comunhão perfeita, é quase como uma dança perfeita, que quando nós olhamos, vemos uma coisa só. E não é possível separar a ação de um do outro, porque é sempre o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Vai ser sempre assim a ação de Deus, uma comunhão perfeita. E assim nós vamos olhando para a vida da igreja. Precisamos olhar a Trindade e viver essa mesma comunhão, uns para com os outros. E nós vemos que onde o Senhor está, e onde o Espírito Santo atua, toda a diversidade, ela é enriquecida pela comunhão.
e em nada causa divisão. Então, mesmo diante da Assembleia, e nós estamos diante de uma Assembleia orante, nós veremos cada ministério fazendo a sua parte, cada um com seus dons, cada um com seu jeito, cada um com seus carismas, mas todos caminhando em harmonia e fazendo a beleza de Deus aparecer, fazendo a beleza da ressurreição transparecer, anunciando a boa nova do reino. Então precisamos entender, queridos irmãos, queridas irmãs, que esse mistério de amor da Trindade transborda para as nossas vidas como amor e nos chama a vivermos de fato o amor uns para com os outros. Nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje, nós recebemos o espírito de filhos, não o espírito de divisão, não o espírito de medo. Pelo contrário, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito do Cristo, que nos reveste e nos dá toda a ousadia e nos reveste com a beleza de Deus. Não precisamos mais ter medo, porque o medo é próprio daquele que está inseguro. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer com a morte. Essas incertezas todas, queridos irmãos, queridas irmãs, já foi dissolvida das nossas vidas. O Senhor Jesus já veio, já pagou os nossos pecados e já nos deu a sua vida. Então agora nós temos medo de quê? Não podemos alimentar isto, porque o Espírito Santo é aquele que nos enche do amor de Deus e nos enche da vida divina, nos faz estar em comunhão com o Filho, nos faz estar em comunhão com o Pai. Então agora é preciso viver com uma humanidade redimida, homens e mulheres novos, sem medo, porque é a graça de Deus que age na nossa vida. Mas muitas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, nós não tomamos posse da graça que o Senhor já derramou na nossa vida. E começamos a viver uma vida acabrunhada, cheia de medo, cheia de temores, cheia de como se faltasse alguma coisa na nossa vida. E não nos falta nada, porque o Senhor já nos fez filhos no Filho. Já nos deu o Espírito Santo, já nos encheu da ousadia. Então agora o que nos falta para sermos testemunhas e verdadeiras testemunhas? O Senhor no final do Evangelho de hoje nos diz: e eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então por que nós ainda temos medo de anunciar que o ressuscitado está conosco? Porque nós ainda temos medo de estarmos na presença dele. Não é preciso ter medo, queridos irmãos, queridas irmãs, mas é preciso fazer por onde estarmos na presença do Senhor em comunhão com Ele, em cada momento das nossas vidas. Porque o Senhor, que antes apenas falava conosco por meio dos profetas, que revelava-se e falava aos patriarcas, agora quis habitar dentro de nós. E esse mistério aconteceu conosco no dia do nosso batismo. Não é preciso mais ter medo. O Senhor está dentro de nós. E não só para nos julgar, não para nos condenar, não para nos torturar, como muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais. Não faça isso não, que Deus castiga. É uma frase tola, que muitas vezes tenta educar os filhos, mas causou em nós uma impressão de que Deus é aquele que tudo vê para nos castigar, para nos punir, para nos humilhar. Não, o Pai é aquele que ama infinitamente. E esse amor transborda nas nossas vidas. Então é assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós precisamos viver como homens e mulheres que foram batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, numa comunhão perfeita com Deus. E agora precisamos aprender a transbordar esse amor que nós recebemos de forma gratuita para a vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, daqueles que nós conhecemos, daqueles que trabalham conosco,
daqueles que ainda não conhecem a Deus. Porque essa é a nossa missão. E de fazer todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a nossa missão, queridos irmãos, queridas irmãs? Sermos testemunhas do ressuscitado, mas sermos testemunhas também da Trindade. Porque é sempre uma comunhão perfeita. Então peçamos hoje ao Senhor a graça de experimentarmos, neste domingo, dedicado à Santíssima Trindade, de experimentarmos o amor de Deus, o amor mais puro, o amor mais perfeito, mas também a graça de nos tornarmos testemunhas deste amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.